queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero deixar registrada nesta noite a minha gratidão a Deus pela oportunidade, o privilégio de retornar a esta amada igreja. A última vez que estivemos aqui, acho que foi no ano 2012, não é? Estava conversando hoje com o pastor Messias e quis o Senhor, na sua infinita misericórdia, na sua bondade, nos conceder o privilégio de estar outra vez aqui, nesta festa, nesta data tão importante para esta igreja. E eu ouso dizer que me sinto parte desta igreja também, pastor, da história desta igreja, e vendo o crescimento, a bênção de Deus, o progresso, o avanço desta igreja, o meu coração transborda de alegria. Poder estar com o pastor Messias, nossa irmã Norma, estes dias, como ele falou, nos conhecemos de longas datas, não é? E ele falou aqui a minha idade, mas não revelou o ano, né? Acho que era lá por volta de 1927, mais ou menos assim, né? Mas vamos deixar os detalhes, né, irmãos, para depois. E muito feliz em estar aqui com os amados irmãos, o pastor Tiago, as filhas do nosso amado irmão, toda a família, de um modo geral. Poder rever Fernando e Isa, não é? Esses dois servos de Deus, a quem também conhecemos há muitos anos. De vez em quando eles vão lá, abençoa a obra lá, deixa os irmãos com água na boca, vem embora, e os irmãos ficam esperando quando é que Isa volta de novo aqui, não é? Para louvar Jesus. Mas nós somos gratos a Deus em poder estar também com vocês estes dias. Nosso irmão Ivanildo Silva também, muito feliz e grato pelo milagre que Deus tem feito na vida do seu servo. Poder revê-lo, rever sua esposa, o Natanael, a sua esposa, a sua família. Muito feliz, irmãos, e grato ao Senhor por tudo isto. E eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para nós durante esses 3 dias. São 12 anos de bênçãos, 12 anos de vitória, 12 anos de lutas também, claro, 12 anos de batalha, mas o Senhor da guerra nunca esteve ausente, uma única batalha. Ele sempre esteve presente e, mais do que presente na batalha, ele sempre esteve na dianteira. Aleluia! Por isso que esta igreja, ela tem vencido todos os obstáculos e tem se mantido de pé, e de pé permanecerá até o dia da volta gloriosa de Jesus. Quem concorda com isto, levante a sua mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, sem mais delongas, eu quero ler com toda a igreja no livro dos Juízes, capítulo 3 e o versículo 31. Juízes, capítulo 3, versículo 31. Eu trago para os irmãos a saudação da nossa querida igreja, a vossa co-irmã, ali em Olinda, Pernambuco, não é? Assembleia de Deus Betel, como mencionou aqui o pastor Messias. E estamos felizes e gratos a Deus. A vossa vitória é a nossa vitória também. Os que encontraram, digam, eu encontrei. Diz assim a palavra de Deus. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Quem diz amém? Amém. Vamos repetir, irmãos, todos juntos, bem bonito, bem forte. 1, 2, 3. Depois dele amém. Podeis assentar, glorificando e exaltando ao nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, o livro dos Juízes retrata um período de grande oscilação espiritual do povo de Israel. Nesta época, não havia nenhum rei constituído para governar o povo. Eles eram governados por homens
e em determinadas ocasiões mulheres que Deus levantava, enchia do seu Espírito Santo e guiava o povo. Normalmente era alguém que Deus levantava para libertar o povo do jugo de algum daqueles povos em volta que de vez em quando se aproveitava da fragilidade do povo de Deus e os escravizava ou roubava o que eles tinham de melhor. A razão por que essas coisas aconteciam constantemente era pelo que eu falei no princípio, a oscilação espiritual do povo. Tinha época que o povo estava bem, em comunhão com Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, era uma bênção. E quando o povo estava assim, a mão de Deus se estendia, os inimigos se levantavam, eles eram derrotados, eram vencidos, e o povo de Deus permanecia firme. Mas, em outras oportunidades, o povo estava distanciado de Deus, havia esfriado na fé. E o que acontecia? A mão de Deus, abençoadora, protetora, defensora, se afastava do povo. E aí o povo ficava vulnerável. O inimigo vinha e prevalecia. E outra vez, Deus levantava alguém, porque quando o povo estava debaixo dos pés do inimigo, lembrava de Deus. E aí clamava ao Senhor. Será que há alguma semelhança, irmãos, com algumas pessoas, não é? Às vezes, quando tudo está bem, se afasta de Deus. Aí começam a vir as dificuldades, as lutas, o inimigo se levanta, aí a pessoa lembra-se de que há um Deus nos céus e corre para os pés de Jesus, busca a sua bênção, busca o seu perdão, se arrepende, e Deus, que é grande em misericórdia, porque Deus não é igual a nós humanos, que muitas vezes nós queremos ser mais justos do que Deus, não é? Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele é grande em misericórdia, e aí Ele vai e se compadece e restaura outra vez. Em uma destas ocasiões de oscilação espiritual, Deus levantou este homem chamado Sangar. Queridos, há muita coisa boa para nós aprendermos com este homem. Apesar da sua história estar praticamente resumida em um único versículo, Deus usa este homem. Este homem é o improvável de Deus. Este homem é o desconhecido de Deus. Este homem é a surpresa de Deus para os seus inimigos. Sabe por quê? Porque quando nós falamos em Sangar, a primeira pergunta que vem é: quem era ele? Se não tivesse lido nenhum versículo, talvez houvesse algumas pessoas, não aqui, em outra igreja talvez, ou em outro lugar, que perguntasse: Sangar? E está na Bíblia? Porque ele é um ilustre desconhecido. Quando nós falamos dos grandes homens de Deus, quais os nomes que vêm à nossa mente? Abraão, Moisés, Paulo. Mas quando se fala em Sangar, quem é esse? Quem era Sangar? Nunca ouvi ninguém falar sobre este homem, mas o nome Sangar significa estrangeiro, significa desconhecido, e é exatamente isso que ele é. Ele era e continua sendo para muitos de nós ainda hoje um ilustre desconhecido. Ele só aparece 2 vezes na Bíblia, aqui no texto que eu li, Juízes 3:31, e outra vez em Juízes capítulo 5 e o versículo 6. Porém, este desconhecido é o homem que Deus usa. E eu louvo a Deus nesta noite. E quero convidar você a louvar a Deus também hoje aqui, porque o nosso Deus é o Deus que ainda usa os anônimos. É o Deus que ainda usa os desconhecidos. É o Deus que usa os que não têm fama. É o Deus que usa aquele que não tem notoriedade. Deus é aquele que vai buscar onde ninguém quer buscar.
Deus é aquele que convoca o soldado que ninguém quer convocar. E ele toma este homem, e ele toma esta mulher, e ele mostra para toda a humanidade o que ele é capaz de fazer na vida de uma pessoa que se entrega totalmente nas mãos de Deus. Por isso, esta palavra deve servir de consolo e de incentivo para você hoje aqui. Talvez você diga: pastor, 12 anos desta igreja, e eu sou o crente mais anônimo aqui desta igreja, no meio deste povo. Eu também me sinto menos capacitado, eu também me sinto menos preparado. Ah, pastor, eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei liderar, eu não sei cantar. Mas eu quero te dizer, o Deus de Sangar é o teu Deus também esta noite. Aleluia! É Ele quem capacita, é Ele quem levanta. Ele disse para Pedro: Pedro, de agora em diante serás pescador de homens. E ele disse para os seus discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Quem é que vai fazer? É Deus. Quem é que vai preparar? É Deus. Quem vai capacitar? É Deus. Quem vai encher do Espírito? É Deus. Quem vai dar graça? É Deus. Quem vai dar autoridade? É Deus. Quem vai ensinar? É Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então Sangar era este desconhecido. Vocês sabem que existem alguns até que acham que Sangar ele era mesmo um estrangeiro, porque o texto diz que o nome dele era Sangar, filho de Anate. E havia uma cidade lá na região da Cananeia, que era chamada de Bet-Anate. E poderia ser um título também, porque Anate era o nome de uma deusa, considerada irmã de Baal, companheira de guerra, que dava vitória aos seus adeptos, aos seus adoradores. E talvez fosse um título, talvez fosse o título de guerreiro. Então, se foi um título de guerreiro, podia ser que este homem fosse um militar. Mas não é isso que a Bíblia dá a entender. Não dá a entender que ele era um militar, dá a entender que ele era simplesmente um camponês. Sangar não estava acostumado a lidar com lança, a lidar com espada, a lidar com armas de guerra. Ele estava acostumado a lidar com gado, estava acostumado a lidar com plantação. Mas é Deus quem chama quem Ele quer. E onde a pessoa estiver, Ele faz, e faz para que a glória seja dele e não seja do homem. Somente Deus, o nosso Deus, é quem tem o poder de fazer essas coisas. Só Deus, meus irmãos, é quem tem o poder de pegar um lavrador, um agricultor, e transformá-lo em um guerreiro. Só Deus é quem tem condições de pegar um padeiro, um boieiro, e transformá-lo em profeta na casa de Israel. Somente Deus é quem tem o poder de pegar um pescador e dizer: você vai ser apóstolo. Só Deus é quem tem o poder de pegar um corvo e dizer para ele: você vai ser garçom. Só Deus é que tem o poder de abrir a boca da jumenta e dizer: você agora vai dar doutrina ao profeta. Só Deus é quem tem este poder. Aleluia! E Ele faz. Por que é que Deus tem abençoado esta igreja? Porque aqui também tem Sangar. Deus tem levantado gente aqui que se acha incapaz, talvez, que se acha o menor, mas a graça de Deus te alcançou. A graça de Deus veio sobre a tua vida e Ele te levantou para realizar a sua obra. É Deus quem faz essas coisas. Agora olhe para cá, porque esta história, ela me ensina não apenas que Deus usa os improváveis, que Deus usa os desconhecidos. Aliás, o apóstolo Paulo, corroborando isto, ele diz na Epístola aos Coríntios que Deus usa as coisas que não são, e as desprezíveis, e as coisas loucas deste mundo, e as coisas fracas, para confundir as fortes.
Só Deus é quem faz isso. Mas há uma outra lição que nós aprendemos. É que Sangar, ele tinha esta aguilhada. A aguilhada era uma vara comprida. Sua extremidade pontiaguda, normalmente era de metal. E ela era usada para fustigar o boi. Quando ele estava querendo tomar um rumo diferente dos demais. Então ele ia lá, tchá, e fustigava o boi. É isso que Jesus diz para Saulo de Tarso. Quando ele cai, o Senhor diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diz assim: quem é, Senhor? O Senhor responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Era como se Deus estivesse com um aguilhão, espetando Saulo de Tarso, e ele querendo se revoltar contra Deus, tomar um caminho diferente. E Jesus está dizendo: olha os aguilhões aí, eu não quero você nesse caminho, eu quero você no meu caminho. De vez em quando Jesus tem que usar os aguilhões dele na vida de alguém, mas é por amor, é por misericórdia, é para que não se perca, é para que não tome um caminho diferente. Sangar tinha aquela aguilhada ali, mas ele não sabia o potencial daquela aguilhada, até que ele precisou usar. Existem coisas, dons, talentos, capacidades, habilidades que Deus nos deu, mas que estão guardadas, ocultas, escondidas. E quando você começa usando, é que você vê que a arma que Deus te deu, o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, é forte e é poderoso o suficiente em Deus para realizar coisas grandes. Queridos, aquela pobre viúva, quando chegou para o profeta Eliseu e disse assim: olha, o meu marido, o teu servo morreu, e tu sabes que ele era temente ao Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos cativos. O profeta diz para ela: mulher, que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. Ela diz assim: a tua serva não tem. Diga mais forte: a tua serva não tem nada em casa. Mas ela tinha. Ela tinha uma botija mas ela não sabia o potencial daquela botija de azeite. A resposta que ela queria estava em casa e ela não via. O milagre de Deus estava na sua casa e ela não enxergava. Ela diz: a tua serva não tem nada. Eu tenho uma botija de azeite, mas isso não é nada. Sangar tinha uma aguilhada, mas vieram 600 filisteus contra ele. O que é uma aguilhada? Não é nada. Queridos, Deus tem nos dado armas espirituais poderosas que precisam ser usadas. Nós não sabemos o poder da oração até que nós necessitamos usá-la. Nós desconhecemos o poder da fé até o momento que nós precisamos sacá-la de dentro de nós e usá-la para buscar de Deus um milagre para a nossa vida. Nós desconhecemos o poder e a autoridade que há no nome de Jesus Cristo, até que nos defrontamos com os demônios, com o diabo, com Satanás, e precisamos repreendê-lo no poder deste nome, que é santo e que é poderoso. Ele tinha uma aguilhada, mas o que é isso? A mulher tinha uma botija de azeite, mas o que é isso? O garoto tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Não era útil para aquele milagre nas mãos dele, mas nas mãos de Jesus havia milagre preparado através daqueles elementos tão simples. Eu quero te convidar a colocar nas mãos de Deus os teus dons, os teus talentos e as tuas habilidades, e dizer para o Senhor: Senhor, pode usar.
Talvez você diga: Senhor, eu não tenho muita coisa, é apenas uma aguilhada, mas o Senhor pode usar. Eu não tenho muita coisa, Senhor, eu tenho uma habilidade nesta área, mas o Senhor pode usar. Senhor, eu não tenho muitos talentos, mas eu tenho um único talento, e eu disponibilizo para o Senhor e para a sua obra. Pode usar. Quantos querem disponibilizar esta noite os dons, os talentos e as habilidades? Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Sangar, ele desconhecia o poder daquela arma, mas ele também desconhecia a capacidade que Deus tinha dado a ele. Ele nunca imaginou que sozinho ele pudesse vencer 600 homens. Ele nunca imaginou. Até que surgiu a situação da qual ele não pôde correr. Ou lutava, ou lutava. As probabilidades não eram boas. Eram 600 contra 1. Mas ele enfrenta. Porque quando Deus nos permite entrar no estreito, não é para nos destruir, é para mostrar o poder que Ele tem. Quando Deus permite que você enfrente uma situação que é maior do que você, não é porque Deus está querendo te esmagar, mas é porque Deus está querendo que você conheça o poder que Ele tem e que Ele quer operar através de você. Ah, queridos, quantas vezes nós passamos o tempo inteiro dizendo: Deus, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Aí Deus sabe que eu posso, Deus sabe que você pode, porque é Ele quem capacita, é Ele quem nos conhece. E aí Ele permite que venha uma situação. Sabe como é parecido isso aí? É com aquele garoto que ele está jogando bola e o colega dá um chute tão forte que a bola cai dentro da casa ali perto. E ele vai correndo, e ele vai se pendurando ali um no outro, e ele entra na casa e pega a bola. Sendo que quando ele pega a bola, ele não sabe que tem um cachorro ali dentro. E um cachorro bravo. E o cachorro vem correndo para pegá-lo. E ele corre, e ele se depara com um muro. O muro tem 2 metros de altura. Mas no auge daquela situação, ele pula o muro. E depois que ele pula, é que ele olha para o tamanho do muro e diz assim: eu nunca imaginei que eu poderia pular um muro de 2 metros de altura. É mais ou menos assim. Tem tanta coisa que já aconteceu na tua vida que você nem imaginava que podia passar, que ia conseguir superar, que ia conseguir atravessar, mas Deus te ajudou e você está aqui hoje, aleluia, está contando a vitória de Deus na tua vida, porque Deus de Sangar é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, Ele tem aquela arma na sua mão. É Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos capacita, é Deus quem nos dá a habilidade necessária. Agora, o que é que Sangar aprende? Ele aprende que Deus usa os que são anônimos, ele aprende que Deus usa os desconhecidos, ele aprende que Deus usa os improváveis. Sangar também aprende que há muita coisa na nossa mão que Deus já disponibilizou e que nós não sabemos e que nós desconhecemos o poder das armas que Deus nos deu. Existe capacidade que Deus nos deu de enfrentar determinadas situações que nós desconhecemos, que nós duvidamos em nós mesmos. Mas há uma outra lição rica que eu aprendo com Sangar, é que ele usou o recurso que ele tinha nas suas mãos. Diga comigo: Sangar usou o recurso que ele tinha nas suas mãos. Eu não encontro aqui Sangar se lamentando e dizendo para Deus: Deus, eu não vou vencer essa luta. E sabe por quê? Porque para enfrentar essa situação, isso aqui é uma guerra, Deus. Uma aguilhada não dá, eu precisava no mínimo de uma espada. Eu precisava no mínimo de uma lança, Senhor. Senhor, eu não tenho escudo. Senhor, cadê a couraça?
Não dá, Senhor, para vencer esta guerra, não, com uma arma improvisada, com uma arma fraca, com uma arma inapropriada. Não, Deus, eu não vou conseguir vencer esta situação. Mas olha, queridos, o problema não é se a arma é forte ou é fraca. A questão não é se a arma que está da tua mão, ela é poderosa ou não. A questão é quem está segurando a tua mão. O segredo não está na arma, o segredo está naquele que conduz a tua mão com esta arma. Aleluia. Vocês sabem por quê, irmãos? Porque Golias tinha espada, Golias tinha couraça, Golias tinha escudo, mas Deus não estava sustentando o seu braço. E Davi vai com uma funda e 5 pedras, mas Deus está sustentando o seu braço. Aleluia. Sísera era um rei poderoso, ameaçador, esmagador dos inimigos. E Jael era fraquinha, ela tinha apenas um martelo e uma estaca, mas o martelo e a estaca na mão de Deus é mais poderosa do que a espada de Sísera. Aos filisteus vieram em um bando de 1000 homens, e Sansão tinha apenas uma queixada de jumento. Mas a questão não era a queixada de jumento, era o Espírito de Deus na vida de Sansão. Gideão disse: Senhor, eu vou enfrentar os midianitas. Deus diz: vai. Quantos homens você tem? 32.000. Oh Senhor, só 32.000 é muita gente. Não, Deus, não dá, 32.000 já é pouco. Deus diz: não, vamos para o teste. E faz o teste, e daqueles 32.000 ficam apenas 10.000. E Gideão está com as mãos na cabeça: Senhor, e agora? 32.000 já eram poucos, agora só tem 10.000. Deus diz: vamos fazer o segundo teste. E no segundo teste, 9.700 são reprovados, só são aprovados 300. Senhor, e agora? E as armas, Senhor? Tu vais nos dar alguma arma poderosa, uma arma surpreendente. Tu vais fazer cair raio, trovão lá de cima sobre os inimigos. Deus diz: não, as armas vão ser, olha, eu quero que você pegue uma tocha acesa, um cântaro vazio, e você vai levar o povo e vai gritar: espada do Senhor e de Gideão. E eles quebram o cântaro e acendem as tochas e tocam as trombetas, e eles partem para o campo de batalha. Quem é que vence a batalha? Gideão com os seus 300, porque a questão de Deus não é número, a questão de Deus é qualidade. Se Deus é contigo, você é mais do que vencedor. Se Deus é contigo, a tua mão é mais poderosa do que o exército do adversário. O importante é se Deus está contigo. Salmo 124, já leu? O salmista diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, aí eles teriam nos engolido vivos. Mas aí o Senhor estava com o salmista. O inimigo se levantou como uma fera, abriu a boca. Eu imagino que Davi muitas vezes sentiu o hálito da fera em cima dele, mas Deus dizia assim: não devora. Não devora, chega perto, mas não devora. Chega perto, mas não destrói. Chega perto, mas você não vai destruí-lo. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. Aleluia. Você pode dizer para 2 ou 3 pessoas aí à tua volta: diga: Deus é contigo. Este é o segredo da tua vitória. Deus é contigo. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, queridos, eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento em nome do Senhor Jesus. Eu leio esta história e eu percebo que um dos segredos da vitória de Sangar foi porque a sua aguilhada estava afiada. Vocês lembram
Nós falamos que a aguilhada é uma haste, normalmente de madeira, mas eu disse que a sua extremidade, ela é de metal. E ela precisa estar afiada, porque ela, na sua extremidade, ela é pontiaguda, mas ela precisa ser afiada de vez em quando. Não bastava Sangar dizer assim, eu tenho uma aguilhada. Não bastava Sangar dizer, para onde eu vou, eu levo a minha aguilhada. Não adiantava Sangar chegar para as pessoas e ostentar a sua aguilhada. Não, se ela não estivesse afiada, porque na hora que ele precisasse usar, ela não traria o resultado desejado, porque não estava afiada. Olha para cá. Deus tem dado uma aguilhada a cada um de nós. Mas eu quero dizer que essa aguilhada precisa estar afiada. Não basta ser crente, tem que estar com a aguilhada afiada. Não basta ter a Bíblia debaixo do braço, precisa estar com a aguilhada afiada. Não basta ter uma carteirinha de pastor, de obreiro, de líder, tem que estar com a aguilhada afiada. Não basta ser batizado com o Espírito Santo, tem que manter a aguilhada afiada. Glória a Deus. Por isso a Bíblia diz assim, por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Por isso a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Quando é que Sangar foi atacado? Quando ele menos esperava. Os filisteus não mandaram recado, os filisteus não mandaram aviso. Quando Sangar menos esperava, os inimigos estavam na porta. E ele teve que pegar a aguilhada e teve que lutar. Mas a aguilhada estava pronta, a aguilhada estava afiada. Meu querido irmão, minha querida irmã, se o inimigo te pegar de surpresa, a tua aguilhada está afiada. Se a situação surgir quando você menos espera, a tua aguilhada estará afiada. Se ao sair daqui desta reunião, antes de chegar em casa, o inimigo te confrontar no meio do caminho, a tua aguilhada estará afiada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Precisa estar com a aguilhada afiada. Nós tivemos um irmão na igreja que contou uma experiência gloriosa. Ele era muito jovem e ele gostava muito de ir para círculos de oração, para vigília, para reuniões de oração em jejum. Era um jovem consagrado. A sua mãe também era, aliás porque ambos são vivos, não é? E ela dirigia, creio que ainda dirige, círculo de oração. E um dia, quando ele chegou da igreja, do círculo de oração, era final do dia, final da tarde, começando a noite, e quando ele chegou em casa, aí o vizinho, a esposa do vizinho veio correndo para ele. Correu e disse, olha, vem aqui em casa, meu marido está endemoniado, você não é crente, vem aqui e liberte o meu marido. Olha a aguilhada afiada, hein? Mas ele era muito jovem, ele estremeceu, e ele disse, vá na frente. E ela foi, e ele entrou em casa, a mãe dele já estava sentada à mesa e estava jantando, e ele disse assim, mainha, olha, aconteceu isso agora mesmo. Vai lá, mainha, vamos lá comigo, orar pelo homem para Jesus libertar. E a mãe dele, bem tranquila, disse, eu que não vou, cheguei agora cansado. Vou terminar de tomar minha sopinha. Aí ele ficou sem saber o que fazer, mas pediu misericórdia a Deus e foi. A aguilhada estava afiada, sendo que ele era muito jovem, o desafio era grande. E ele vai. Irmãos, quando ele entra na casa da mulher, que ele coloca os pés dentro da casa, o marido dela endemoniado fala lá de dentro e diz, você foi chamar ela, e
E ela disse que não vinha, não foi? Aí deu aquela gargalhada diabólica, sombria, demoníaca. Aí aquele jovem estremeceu, mas na mesma hora ele foi tomado por uma coragem, porque a aguilhada estava afiada. Ele entrou a passos firmes, foi em direção àquele homem endemoniado e disse: ela não veio, mas ele veio. Em nome de Jesus, saia dele. E naquele momento o homem foi liberto. Aleluia! Glória a Deus, porque a aguilhada estava afiada. Tem muita gente brincando de crente hoje em dia. Tem muita gente dizendo: ó Senhor, derrama a tua Shekinah sobre mim. E Deus diz assim: como? Eu vou desperdiçar a minha Shekinah sobre alguém que gasta mais tempo no Facebook do que na oração? Como é que eu vou investir o meu poder em uma pessoa que gasta mais tempo na TV do que me buscando, do que lendo a minha palavra? Deus não desperdiça investimento. Aleluia. Como está a tua aguilhada? Como está a tua aguilhada? Se você for confrontado hoje, eu repito, como você enfrentará? Sangar não sabia, as coisas acontecem de surpresa, mas é tempo de estarmos preparados. A aguilhada afiada. Você pode precisar usar a sua aguilhada onde você trabalha. Você pode precisar usar a aguilhada onde você mora. Você pode precisar usar a aguilhada na rua. Você pode precisar usar a aguilhada na situação que você menos espera. Mas ela precisa estar afiada. Como é que eu vou afiar a aguilhada? Mudando de atitude. Orando. Consagrando a vida, lendo a palavra, mergulhando no altar da oração. Queridos, não há outro remédio, não há outra receita, não há outra maneira de afiar a aguilhada. E esta noite, no primeiro culto, no culto de abertura desta festa de 12 anos da Assembleia de Deus Missionária El Shaddai, o Senhor te trouxe aqui para dizer: você precisa afiar a sua aguilhada. Talvez você diga: eu queria ver mais crescimento. Precisa afiar a aguilhada. Talvez você diga: como eu queria que essa parede fosse derrubada e esse templo ficasse maior. Você precisa usar a aguilhada. Como é que você quer ver as coisas de Deus acontecer, mas não afiou a aguilhada? Glória a Deus. Mas esta noite você pode sair daqui diferente. Glória a Deus. Não, Deus não quer que você tenha uma vida espiritual raquítica. Deus não quer que você viva uma vida espiritual rasa. Ele quer que você viva uma vida espiritual de profundidade, de conhecimento da palavra de Deus. Ele quer que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Deus não quer que você fique esperando tudo do pastor da igreja. Ele é limitado, ele é humano. Deus quer que cada crente esteja pronto para ser usado. Deus quer que cada crente tenha a sua aguilhada afiada. Isso não é uma obrigação apenas dos líderes, não é obrigação apenas dos pastores, não é obrigação apenas dos cantores, é obrigação de cada um de nós manter a aguilhada afiada para ser usada nas mãos de Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir aos irmãos da banda, se pudessem neste momento, glória a Deus, fazer um fundo musical de um hino que Deus tocar no coração de vocês, porque eu quero lançar 2 desafios aqui esta noite. 2 desafios para cada um de nós. E o primeiro deles é convidar aqui à frente as pessoas que sentem que necessitam de ter a sua aguilhada afiada. Você que tem medo de que de repente você seja desafiado. Você precisa estar pronto. Precisa estar preparado. Você que talvez esteja enfrentando situações ou se vendo na iminência de enfrentar uma determinada situação e você não se sente preparado. Mas esta noite
O Senhor, Ele quer afiar a tua aguilhada. Ele quer te encher de uma porção especial do seu poder. Ele quer te capacitar para isso. Quero convidar você aqui à frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia do seu lugar e venha. Glória a Deus, glória a Deus. O inimigo pode chegar de surpresa. O inimigo pode chegar quando você menos espera. O inimigo pode bater a tua porta quando você menos imagina. Ah, mas se você estiver com a aguilhada afiada, tudo será diferente. Glória a Deus, glória a Deus. Flecha em nome de Jesus. Quando você sai do seu lugar e vem aqui à frente, o inimigo já começa a ficar apavorado, porque ele sabe que agora a batalha vai ser mais difícil, porque os crentes estão afiando a sua aguilhada. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus não te chamou para ser derrotado, para ser vencido. Deus te chamou para você vencer, e vencer em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu te chamei para o primeiro desafio. Foi o desafio de estar aqui à frente. Mas eu quero convidar você para o segundo desafio nesta noite. O segundo desafio, algumas pessoas já estão atendendo, mas é de você dobrar os seus joelhos perante o altar. Se você pode, dobre os seus joelhos perante o altar. Glória a Deus. Esta noite é noite de renovação. Esta noite é noite de ação de Deus sobre a tua vida. Esta é a noite que Deus preparou para te municiar com armas espirituais, com armas poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Glória a Deus. Você que já está aqui na frente, você que já dobrou os seus joelhos, comece fazendo a sua oração agora aí onde você está. Eu não quero que você espere que eu chegue onde você está, mas comece agora, a partir deste momento, em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu quero renovação para a minha vida esta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai afiando, Senhor, as aguilhadas agora. Vai enchendo os teus filhos do poder do teu Espírito Santo. Vai operando renovação, Senhor, esta noite sobre as vidas dos teus servos e das tuas servas, no poder do nome de Jesus Cristo. Recebe a graça de Deus, a porção dobrada do Espírito de Deus sobre a tua vida nesta noite. Espírito de renovação, Espírito de poder, Espírito de graça e de virtude. Vai enchendo agora, Senhor, a vida de cada um dos teus servos e das tuas servas, no poder do nome de Jesus Cristo, no poder do nome de Jesus Cristo. Opera, Senhor, nesta noite, libertação, transformação, renovação, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vai enchendo agora, vai enchendo agora, vai enchendo agora, vai renovando agora, vai capacitando agora, vai levantando nesta igreja homens e mulheres como Sangar, dispostos a realizar a tua obra, a se entregar totalmente no teu altar e a te dizer: Senhor, pode me usar, pode me usar, pode me usar, pode me usar, Senhor. Oh Espírito de Deus, que seja assim esta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você sabe, cante como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto.